Graça e paz, irmãos. Muito bem, nosso culto da quarta-feira. Espero que nós sejamos um coração quebrantado diante de Deus, que a palavra de Deus possa falar no nosso coração nesta noite. Muito bem, né? Quero compartilhar com os irmãos hoje o texto que está em 1 Reis, capítulo 17, verso de 1 a 9, que diz o seguinte: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali onde ordenei, e a uma mulher viúva que te dê comida. Amém? Muito bem, né? Vou ler até aqui o 9, aí a partir do 10 vai dizer lá todo o milagre que Deus fez da viúva ali de Sarepta com Elias, que a farinha nunca acabou da panela, o azeite nunca acabou da botija enquanto não choveu, né? E alimentou toda a família, alimentou juntamente Elias, e depois de tudo isso ainda o filho daquela viúva veio a falecer, e ela clama ali a Elias, porque que tinha trazido a iniquidade dela de volta. E Elias entra para o quarto ali com aquele menino, ora, clama a Deus, e Deus traz de volta a vida. Mas tudo isso eu quero falar, até aqui até o 9, da provisão do Senhor, do sustento do Senhor na vida de Elias, e por que não na nossa vida, né? Elias passava por uma dificuldade muito grande naqueles dias, por denunciar todo o pecado do rei Acabe, juntamente com a sua esposa, que era muito má, Jezebel, né, muito conhecida pela sua crueldade. E Elias, né, a mandado de Deus, denunciava constantemente a sua maldade, o seu pecado, e eles queriam matar Elias, e Elias, atemorizado, clama a Deus, e Deus ordena a Elias que ele retira para um lugar deserto, ali para próximo à torrente de Querite, onde Deus iria sustentá-lo. E Elias obedece a Deus e retira para ali, e Deus começa ali a mostrar para Elias, né, um pouco mais de tudo que Deus é capaz de fazer. E eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes a gente lê esse texto assim, por alto, sem se dar conta da grandeza. Só um pouco um detalhe aí, a gente parar para pensar o quanto o milagre daqueles dias aconteceu na vida de Elias. Os corvos traziam carne e pão. Às vezes a gente fala assim, normal, né? Mas não é tão normal, por quê? Porque corvos trazer carne, de onde ele trazia esse pão? Né? E o que dá a entender que já trazia pronto, já preparado, só Elias comer. Né? Quem ia cozinhar essa carne, ou fritar, ou assar o pão, para os corvos levar para Elias? Né? Esse é o milagre de Deus. Hoje talvez a gente fala assim, não acontece tantos milagres quando acontecia naquele tempo. Por que será? Por causa da dureza do nosso coração, da nossa incapacidade de crer no Senhor, de confiar, de obedecer à voz de Deus. Nós ficamos amarrados, às vezes até ouvimos a voz de Deus, Deus nos falando, e nós não cremos, nós não obedecemos. Daí nos dias difíceis que nós vivemos, e especialmente que a nossa cidade está apertando de vez essa questão do coronavírus. Tantas pessoas, e a dificuldade tem aumentado. É mais uma hora da gente voltar para Deus, confiar em Deus, né? Deus naqueles dias, Deus enviou um juízo, né? A seca era implacável por conta da apostasia, da opressão ao povo, da idolatria, da perseguição ao remanescente fiel a Deus. Quem sabe nesses dias, se não é Deus quem enviou, mas talvez Ele tenha permitido que tudo isso tenha acontecido, né? Será por qual razão também? É um motivo da gente questionar. Será pela apostasia, a rebeldia
do coração de muitas pessoas, a opressão, né, a idolatria cada vez aumentando, a perseguição ao povo de Deus, e Deus usa muitas vezes essas dificuldades justamente para tentar trazer o seu povo. Naqueles dias, eu falo sempre o exemplo de Israel, quando o povo se distanciava de Deus, Deus colocava uma dificuldade para que eles pudessem olhar para Deus, voltar para Deus. E tenho pensado muito nisso, nessa dificuldade, nessa pandemia que temos enfrentado. Será que é Deus usando ela para trazer, pelo menos o remanescente que crê em Deus, a confiar, a se entregar mais a Deus, para que Deus possa estar usando, para que Deus possa estar falando ao nosso coração, para que Deus possa estar trazendo de volta a Ele neste tempo. É hora de nós refletirmos sobre isso, que a mão de Deus poderá estar em tudo isso, para que nós possamos voltar para Ele, para que nós possamos nos entregar a Deus e crer que Ele é poderoso. E também, né, Deus ordenou a Elias retirar-se para Querite para ficar escondido no local deserto. No local deserto, o deserto sempre foi um lugar de aprendizado, tipo uma escola para se aprender, não para penalizar. Tem todas as dificuldades, todas as suas implicâncias, né, dificuldade, mas tem o seu propósito. De alguma maneira, nós temos passado por um deserto, né? Nós temos, muitos têm que ser retirados da nossa normalidade, temos que ficar em casa, aqui principalmente, né, os que estão contaminados, que foram infectados por esse vírus terrível. É tipo de um deserto, não pode, tem que o chamado isolamento, tipo deserto mesmo, tem que ficar ali, e é uma boa oportunidade, já que vai ficar em casa, né, sem fazer tantas atividades, seria uma oportunidade de refletir, de pensar, de olhar para Deus e saber que Deus está no controle, de saber que Deus é poderoso para fazer a obra dele em nossas vidas. É o momento da gente pensar, o deserto não é acidente de percurso, é uma agenda de Deus. O deserto, Deus coloca de vez em quando em nossas vidas para que nós podemos aprender, para que nós possamos estar prontos a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque é um local que não tem muitas distrações à nossa volta. É onde vai estar pronto para ouvir Deus. Vai ter uma coisa daqui, outra dali. Vai ter muita coisa, como Elias estava ali, não tinha ninguém à sua volta, só os corvos traziam o alimento para ele, e o deserto é o lugar onde o Espírito Santo vai nos treinar a ser servo de Deus, onde Ele vai nos mostrar cada dia as oportunidades de trabalhar para Deus. É um local onde nos promove, mas também nos humilha. É um lugar onde nós dá a oportunidade de a gente humilhar diante de Deus, de reconhecer cada arrependimento, cada reconhecimento de Deus, nós estamos nos humilhando de Deus, tirando toda a arrogância. Pensa você lá num deserto, né, lugar seco e às vezes sem água, o que você tem para fazer? Não tem muita coisa. E quando está perto, né, como eu gosto de usar, o mais próximo que eu tive de um deserto, o deserto físico, né, é nos filmes, é onde a pessoa começa a perder a consciência de fome, de sede, começa a ter visões, mas é aí onde Deus está falando. E talvez seja esse o tempo, né, onde você começa a pensar na sua vida, né, ameaçada, né, principalmente aqueles que talvez contrair este vírus tão terrível ou outro motivo, né, começa a pensar em você, na sua família, e é hora de pensar mesmo sem estar contaminado com esse vírus, é hora de pensar. Eu, né, infelizmente aconteceu lá em casa com a Sabrina, e eu já fiquei pensativo. E às vezes eu penso, não sei também, né, graças a Deus eu tenho uma saúde muito boa, talvez se eu contraísse não teria tanto problemas, mas poderia transmitir a outras pessoas, ou talvez não, né, até morreria se contrair, mas
Deus que está no controle, mas é momento da gente pensar. É momento da gente pensar que Deus está no controle. Deus está no controle, que Deus trabalha em nós para depois trabalhar por meio de nós. Às vezes Deus permite tudo isso para Ele nos mudar. Às vezes nós queremos que as pessoas à nossa volta, ou as situações, ou as condições em que nós estamos, venham a mudar. Mas nada disso às vezes vai acontecer se eu não mudar. Então é momento de nós chegarmos diante de Deus e pedir essa mudança. Sei que sozinho, eu pelo menos, e acredito que a imensa maioria nunca vai dar conta de mudar sozinho. É hora de chegar diante de Deus e pedir para que Deus nos mude, para que Deus esteja nos mudando. Né? É hora daqueles que mais interessados, que Deus venha nos mudar, porque Deus está mais interessado naquilo que somos, não naquilo que nós podemos fazer. Então, que nós venhamos a mudar. E Deus sustentou Elias nos tempos de seca. Sustentou para que ele pudesse aprender que é Deus que está no controle. Talvez se Elias estivesse tranquilo, não houvesse seca, não houvesse fome, às vezes Elias, o próprio Elias, o homem de Deus, profeta dedicado a Deus, nem mesmo ele aprenderia. Mas foi preciso que Deus colocasse ele naquela situação para ele aprender. Para que Deus mostrasse para ele que Deus o haveria de sustentar. E Deus, neste tempo, também há de nos sustentar com toda a sua bênção. Não só de alimentos, mas a nossa vida espiritual. E no verso 7, até a mesma fonte secou. Para piorar toda a situação de Elias, a fonte de água secou. Ele dependia dos corvos para trazer a comida, ele bebia ali da fonte, do riacho, secou, porque não estava chovendo. E Deus chama Elias para aprender com ele. Então Deus preparou outra fonte de provisão para Elias. No verso 8 e 9, quando Elias retoma ali, Deus manda Elias sair dali, de perto daquele local, e ir para outro lugar, para que ele pudesse sustentar ele de outra forma. Aí quando Elias chega até a viúva de Sarepta, pede ela para preparar para ele um bolo do que ele tinha, ela vai falar que está tudo acabando, Elias fala para ela preparar para ele primeiro que Deus iria prover sustento para ela, e ela faz. Então, mas se Deus secou aquela fonte, tirou todo aquele ali, a segurança de Elias, ele preparou outro meio de provisão, para que Elias pudesse confiar em Deus. Então, quando Deus nos chama, é porque Ele tem planos para nós. Né? Quando nossa despensa fica vazia, os celeiros de Deus continuam cheios. Às vezes nós queremos confiar só naquilo que nós temos conseguido conquistar, e aquilo acaba, nós ficamos decepcionados. Mas Deus, Ele não deixa tudo isso acabar. No Salmo 37, verso 25, diz o seguinte: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E o justo aqui não é porque a pessoa é muito boa, é porque Deus se agrada dele, ou aquela pessoa que ama a Deus e Deus o sustenta. Então nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos depender mais do provedor do que da provisão. Nós precisamos confiar neste Deus, Deus que tudo nos dá. Então Deus provê. No entanto, precisamos depender mais deste Deus. Às vezes nós confiamos em tudo que nós temos, tudo que nós temos conquistado. Esquecemos que é Deus que nos dá isso. Confie em Deus. Né? Tem o outro ditado bíblico, né? Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas às vezes não querem o Deus das bênçãos. Nós precisamos querer Deus. Temos nos preocupado mais com a provisão do que com o provedor? Agora é uma pergunta: em quem você tem mais preocupado? Com aquilo que Deus possa te prover? Do que você vai ter amanhã para se alimentar, para se vestir? Ou tem se preocupado mais com Deus, provedor? Aquele que te dá tudo isso. Nós devemos pensar mais em Deus.
Muitos talvez estejam se desesperando por causa da provisão. Às vezes tem acabado, às vezes tem diminuído, sem se dedicar algum tempo para Deus, aquele que provê. Então, que você possa gastar os seus dias, nesta época tão difícil, pensando em Deus, dedicando sua vida a Deus e Ele possa te sustentar. Amém? Pense nisso então. Pense mais no provedor do que na provisão. Eu quero orar com você nesta noite. Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu glorifico o Teu nome, ó Pai. Tu és santo, Tu és poderoso. Pai, Tu sabes que nós necessitamos, ó Pai, de todas as provisões, de tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, Pai. Que o Senhor sabe das nossas necessidades. Pai, mas desperta o nosso coração para o Senhor, para pensar, para glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.